Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Projeto de lei do Poder Legislativo PL 21/26, de autoria do vereador Márcio Darós. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo PL 22/26, de autoria do vereador Marcos Machado. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo PL 23/26, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Indicação número 33/26, autor Gorete Mendes Correia Boroli. Requerimento número 96/26, autor Ademir José Honorato. Requerimento número 97 e 98/26, autor Giovana Vito Mondardo. Requerimento número 99 e 100/26, autor Marcos Soares Machado. Requerimento número 101 e 102/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Justificativa de ausência número 31/26, justifica a ausência do vereador Luiz Manuel Alexandre Neto, conforme artigo 99 da alínea C das sessões ordinárias do dia 16 e 17 de março de 2026. Justificativa de ausência número 30/26, justifico a ausência do vereador Obadias Benones da Silva na 11ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura do dia 16 de março de 2026, conforme artigo 99, alínea C, do Regimento Interno. Antes, gostaria de saudar o nosso presidente Neto Gione, que está, por motivo de saúde, não está podendo presidir a sessão, mas que acompanha a nossa sessão. Então, prazer ter Vossa Excelência acompanhando a sessão, vereador Neto Gione, com a questão de ordem cedida ao vereador Marcos Machado. Senhor presidente, muito obrigado pela questão de ordem. Não poderia também de não cumprimentar o presidente Neto que nos acompanha. Mas, senhores vereadores, eu peço essa questão de ordem para invocar o artigo 132, parágrafo 4º do Regimento Interno, para incluir na ordem do dia, o vereador Amaral me fez uma graça aqui, vereador Giovanni, para incluir na ordem do dia o PL 13 de nossa autoria. Ele já passou por todas as comissões, inclusive com aprovação, só que esse PL nada mais é do que reconhecer a categoria de esporte de luta de braço no município de Criciúma como uma das categorias oficiais. Nós temos quase 30 atletas que praticam essa atividade e não podem participar dos processos de bolsa de estudos e mais inúmeros benefícios porque essa atividade não é reconhecida. Então, por isso nós fizemos esse projeto de lei que já passou por todas as comissões e eu peço a gentileza de Vossas Excelências para que a gente possa incluir na ordem do dia e votar, porque o nosso gabinete fez uma mobilização e mais tarde alguns atletas estarão aqui, mas nós tivemos algum problema no fluxo aqui que deu esse contratempo. Então, para não desmobilizar a categoria, a gente pede essa questão de ordem para incluir na ordem do dia, que o presidente colocará em votação e espero que todos votem favorável. Está em votação o pedido de inclusão na ordem do dia do PL 13. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Faz uso da palavra o vereador do Republicano, Aldinei João Potelec. Bom, boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui. Mais uma vez, saúdo o nosso presidente Neto Gione, que nos acompanha hoje a sessão. Eu vim aqui falar um assunto, senhores colegas e vereadores. Eu aprendi que o homem público, o maior patrimônio que ele tem é a sua palavra. E quando ele falta com a sua palavra, ele perde o maior patrimônio que ele tem. Ele cai no descrédito, perde a sua credibilidade. Nós, na semana passada, recebemos uma notícia de que as negociações relacionadas
a investimentos no trecho norte da BR-101 foram fracassadas. Cerca de 12 bilhões de reais de obras que precisavam ser feitas no trecho norte da BR-101 foram fracassadas. E isso pode impactar diretamente a realização da obra do túnel do Morro dos Cavalos. No dia 27 de janeiro desse ano, o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, ele veio a Santa Catarina e ele anunciou de que em até 12 meses, as obras do túnel do Morro dos Cavalos estariam sendo iniciadas. Eu conversei com o Marcelo, que é superintendente de concessões da NTT, que esteve aqui na última quarta-feira, naquela audiência pública, discutindo a renovação da concessão da ferrovia Tereza Cristina. Expressei para ele a minha preocupação com relação à frustração das negociações relacionadas ao trecho norte e que isso poderia impactar a questão do trecho sul, a questão do túnel do Morro dos Cavalos, e ele me disse que a questão do túnel do Morro dos Cavalos pode estar à parte e não necessariamente estaria inclusa lá naquelas negociações. Pois bem, eu pergunto ao senhor ministro Renan Filho, nós estamos acompanhando esse prazo que ele deu de 1 ano, diga-se de passagem, já se passaram 48 dias, faltam 317 dias para se cumprir o prazo. Vereador, o senhor dispõe de mais 1 minuto do vereador Marcos Machado. Obrigado, vereador Marcos Machado. Eu pergunto ao ministro Renan Filho, a sua palavra está mantida? Porque Santa Catarina precisa de uma resposta. O sul catarinense, o cidadão cristiumense, o cidadão que utiliza a BR-101, aquele trecho, todos os dias, seja para negócio, seja para escoação de produção, seja para tratamento de saúde em Florianópolis, em Blumenau, em Joinville e outros lugares, precisa de uma resposta. Então, ministro, responda-nos. A sua palavra está mantida? Ou o senhor veio aqui só para fazer politicagem? Ou o senhor veio a Santa Catarina só para fazer bravata? Porque não é possível. O povo catarinense está cansado de falsas promessas, de ser ludibriado. Já chega o pessoal do norte do estado. Vocês sabiam, senhores vereadores, que 40% de todos os acidentes que acontecem na BR-101 Brasil acontecem no trecho norte do estado? 40% dos acidentes. 40% dos acidentes com vítimas fatais acontece no trecho norte. E foram frustradas as negociações. 12 bilhões previstos de investimento, voltou tudo atrás. Mas e nós aqui do sul? O túnel do Morro dos Cavalos tem que sair. Por isso eu pergunto aqui mais uma vez ao senhor ministro, a sua palavra está mantida? O senhor é um mentiroso? Obrigado, vereadores. Continuamos com os vereadores do PSD. Com a palavra, a vereadora Anne Kessler Bittencourt Fortunato. Declina. Vereador Antônio Manuel. Antônio Manuel declina. Vereador Márcio da Luz. Márcio da Luz. Declina. Vereador Amaral Bittencourt. Declina. Vereador Mírio D'Agostin. Declina. Vereadores do PL. Vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, presidente. Nosso nobre vereador Aldinei. Bom, vou fazer coro nas suas palavras, porque eu também já estava escrito porque ia falar sobre isso aqui. Assunto Morro dos Cavalos, sim, descrédito. Quem diz em fazer ou promete fazer e não faz, é velhaco. Então, nós temos 2 velhacos, o presidente Lula e o ministro Renan Filho. 2 velhacos. Aí vem o Renan, outro dia, esse Renan Filho ali, né, vem falar do nosso governador Jorge Mello, chama ele de retrógrado, antigo, mal-humorado e briguento.
o ministro, ele pode chamar o Jorginho de Melo de qualquer coisa, menos ladrão. O que eles são, né? Ele veio aqui em Santa Catarina, como você bem colocou, certo? E já, como diz aquele ditado nosso na roça, na sala, mijou para trás. Mijou para trás, né? A esquerda é isso aí. Ela vai lá, faz, mente. Ela é velhaca, ladrona, podre. É isso que esses pessoal da esquerda são. E só vai ter escândalo, né? Só para lembrar, tem uns escândalos, Banco Master, anotei, Banco Master, Petrobras, INSS, enfim, Correios. Meu Deus do céu, é uma pletória de problemas, né? Onde a esquerda bota a mão, ela apodrece, realmente estraga tudo. Mas a esquerda, ela está, eu vejo assim, a esquerda está com os dias contados. Outubro é a data, vai ser um corte, boa parte vai ser execrado, tirado. Então, Renan e presidente Lula, 2 velhacos para Santa Catarina. E ali, logicamente, leva todos os partidos satélites juntos, né? PCB e tudo mais, enfim, PCB, PSOL, PSTU e tudo mais. Então, outro ponto rápido que eu quero falar também, as mulheres estão perdendo espaços para as pautas identitárias. Vereador, Vossa Excelência tem mais um minuto do vereador Marcos Machado. Obrigado pelo tempo, vereador Marcos. Então, as mulheres estão perdendo espaço para pautas identitárias. Eu vou falar agora sobre Felipe Santos Silva, popular, deputada Érica Hilton. Digo, e é escrito também, a ordem dos fatores não altera um produto. Homem é homem, bicho é bicho, mulher é mulher, e deu para a bola. Ele, que virou ela, né, namora com ele, com ela que virou ele, é aquela coisa toda, uma pauta ruim, negativa. Mas é de direito, todo mundo faz o que quer, com o seu corpo, com a sua vida, né, com seus desejos, suas vontades. A gente até respeita isso, muito, muito respeito, né? Até um tempo atrás, essa deputada Érica Hilton pegou e disse para a minha deputada Júlia Zanata, mandou ela passar, sei lá, hidratar os cabelos dela. Ela pode ter um monte de peruca e mandar hidratar e botar o que ela quer. Então é fácil, né? Não é mulher para ter que estar cuidando de filhos e tudo mais. Né? Então, aqui é a República das Bananas, né? Então, e aí para ficar mais triste para as mulheres, né? Perdendo espaço, tudo bem, ela foi lá, disputou a comissão, hoje ela representa as mulheres na Câmara Federal do país. Exatamente. Isso, eu fico triste pelas mulheres, que brigam pelo espaço, mas uma coisa é as mulheres, outra coisa é o feminismo. Essa pauta, que ela não ajuda em nada, não leva a nada, certo? Então, leva, sim, ao poder muitas pessoas. Mas, devagarinho, isso tudo vai se caindo, está se derrubando. Eu até convido pessoas que defendem muito essa pauta, que, de repente, vão ajudar o pessoal lá a defender as mulheres do Irã, que são caladas, massacradas. Muito obrigado, boa noite, senhor presidente. Um abraço a todos. Continuando com o horário político, com a palavra o vereador Toninho da Figueira. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Vossa Excelência dispõe de mais 1 minuto e meio do vereador Dr. Luiz Fontana. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Obrigado, vereador Fontana. Renan Filho, já disse tudo, né? Filho da mentira. Já vem lá de cima. Vereadora Giovana Mondardo, senhora que tem uma ligação com o pessoal lá em cima, tem as portas abertas. Primeiro eu quero deixar claro aqui, com respeito aos meus colegas vereadores, meus pares, eu não preciso de ninguém para me controlar nesta casa. Eu respondo por mim. Quero deixar bem claro aqui nesta casa. Tudo que acontecer comigo, a minha fala, ou qualquer caso que aconteça, eu respondo por mim. Então, vereadora Giovana, leve essa fala para o Renan Filho, que vem com cara de pau, falar do governador Jorginho Melo, homem que vem defendendo, trabalhando, buscando fazer o melhor. Vereador Potolec, o senhor foi muito bem na sua fala, muito bem, só faltou o relógio para o senhor fazer cronometrar melhor. Porque é fácil vir na época de campanha, bater no seu adversário. É isso que tem que mudar a velha política. Acabar com isso. Fazer uma política verdadeira, justa, ir para a rua, trabalhar.
trabalhar de verdade, não vir da forma que tem que ser, que vem acontecendo, querendo ganhar palco em cima do trabalho dos outros. O governador vem fazendo um belo trabalho. Um belo trabalho. É fácil vir agora. Eu confesso, vereador Marquinhos, quando eu estava fora da Câmara de Vereadores, eu escutava muito o senhor falar no Morro dos Cavalos. Eu achei que eu nunca ia chegar aqui e falar no Morro dos Cavalos, porque eu me preocupo muito com o meu município. Eu digo, primeiro, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Mas, claro, nós temos que se preocupar, o senhor está de parabéns por levar essas pautas, nós temos que se preocupar, sim, né, com essas questões, porque isso há muitos cristiumenses, trabalhadores e a rota depende do Morro dos Cavalos, senhor Antônio da Emblalite. Sim, né, mas vir para cá, numa época de política, falar do governador, a deputada Júlia Zanata está certa em algumas coisas. Concordo, o vereador Amaral, o senhor que usou a tiara da deputada Júlia Zanata, que tenho certeza que vai ajudar a Júlia Zanata também. Então, eu tenho visto, né, que a deputada vem fazendo, né, a fala dela, quando ela defende o governador, quando o deputado Ricardo Guide também sobe e defende o governador, porque é uma fala desnecessária, é a desse Renan Filho. Acho que ele nem conhece o Morro dos Cavalos, São Antônio. Veio ali de passagem, pegou uma emendinha, veio ali gastar do nosso dinheiro, gastar do dinheiro do contribuinte, do trabalhador que está ali na ponta, e vem fazer média ali em cima de um governo que vem fazendo um belo trabalho. Desrespeitoso. Desrespeitoso. Vou dizer para o senhor e vou dizer para as senhoras. Muitas das vezes a gente tem que dar um de louco, vereador Neri Xavier, e jogar tudo para o alto, dar com os dois pés. Dá de louco mesmo, porque é isso que muitas das vezes esses políticos precisam, vereadora Mondário. Que a gente seja, às vezes, vira casinha mesmo. Não tem que ter medo de amanhã, não. A gente tem que ser o que a gente é e fazer o que a gente tem que fazer. Então, é muito desrespeitoso da parte desse... Como é que é o nome dele mesmo? Renan Filho, filho do pai da mentira. Isso já vem de encontro, enrolando o povo, da forma que vem o povo sofrendo. Só cai quem não enxerga, infelizmente. Digo que eu vim para esta casa, vou defender o governo da forma que tem que ser, se errar, eu vou cobrar. Mas enquanto ele estiver fazendo a questão, trabalhando, não posso deixar de subir nessa casa aqui e defender o governador Jorginho Melo, o qual vem fazendo um belo trabalho, com seus pares, né, com essa luta, com os vereadores que vêm buscando também, buscando essa mesma causa nesta casa. Mas enquanto tiver pai da mentira lá em cima, e os caras, só por causa de um cargo político, vir aqui mentir na cara do povo, achar que o povo ainda é bobo, isso aqui vai ter que acabar essa velha política. Obrigado, presidente. Continuamos com o horário político. O vereador Juarez de Jesus, Vossa Excelência, dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste aqui de forma presencial e através das redes sociais. Eu venho aqui nessa tribuna só para destacar essa operação que aconteceu, uma operação conjunta que interdita 8 estabelecimentos por receptação. Durante a ação coordenada pela Polícia Militar, ainda foram registradas 2 prisões em flagrantes. Então, quero parabenizar a Polícia Militar, parabenizar toda a estrutura de governo e da prefeitura, de quem que se envolveu nessa ação aqui, porque realmente precisa, vereador Marquinhos. A população não aguenta mais roubo de fios. E não é só de roubo de fios. É grade de alumínio, é zinco, é tudo quanto é coisa que tem um valorzinho ali, eles estão roubando. E acontece justamente devido a essa questão da receptação. E essa casa já aprovou algumas leis e levamos lá para a procuradoria, já conversamos lá com o procurador disse, olha, a gente peguei a lei do Márcio Darós, peguei a lei do vereador Marquinhos, peguei a lei do vereador Juarez, e a gente vai unir tudo e vamos fazer uma lei para que a gente possa inibir, para que a gente possa dar uma resposta para essa situação do furto de fios aqui na cidade de Criciúma. E a gente está aguardando. Vereador Marquinhos, eu mando
Toda semana eu mando uma mensagem para o procurador. Procurador, como é que está a situação da lei que o senhor falou que... Não, semana que vem. Estou aguardando para ver qual é a semana que vai acontecer isso. Que até agora, nada. Inclusive, semana passada ele mandou mensagem que hoje estaria dando uma resposta. Até agora não apareceu resposta nenhuma em relação a essa lei. E a gente precisa ser duro, a gente precisa cobrar, porque a população não aguenta mais. E aqui, eu ainda vi uma matéria aqui no portal NG Plus. Presos por receptação durante a operação em Criciúma são soltos horas depois, revela o prefeito, uma própria fala do prefeito, indignado com essa situação. E realmente é de indignar. Porque daí vai lá, prende os receptadores e daí no outro dia estão soltos novamente. E aí a polícia enxugando gelo. É decepcionante. E a população fica sofrendo com o que está ocorrendo. Já falei aqui diversas vezes. O cara não aguenta mais. É um portão de alumínio. Não, peraí. Já levou 2 vezes, agora eu vou fazer de pallet. Que pallet eles não levam. Então não consegue mais ter um portão de alumínio, não consegue ter uma grade de alumínio. Vereador, Vossa Excelência dispõe de mais de 30 segundos do vereador. Obrigado, vereador. Só para mim encerrar. Mas, volto a falar, parabéns pela ação, acho que tem que ser desse jeito mesmo, aqui eu vi que tem 80 quilos de fios apreendidos, acho que foi... A Polícia Militar está dando uma resposta, está indo para cima, está fazendo a parte dela, o prefeito também, eu vi as ações dele, o prefeito também foi para cima, e eu acho que é isso, e tem que fazer com frequência. Mas leis precisam também endurecer nessa questão, porque não dá para prender num dia e soltar no outro. Obrigado, presidente. Continuamos com o horário político. Vereador Dr. Luiz Fontana, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, todos os cidadãos criciumenses. Vereador Juarez, não sei se esses que foram presos por receptação, se eu não vi errado, depois de 5, 6 horas já estavam soltos. É esse caso, né? É um descaso total. Mas aqui eu vim contribuir em relação ao que foi falado pelos colegas aqui sobre o Renan Filho, né? Que não precisamos falar muito. Olha o pai dele, um dos maiores corruptos da história. Então, na hora da esquerda vir fazer a bravata de que não, agora vamos resolver o problema, durou semanas. A gente sabe que ia durar semanas. Que a fala de quem é da esquerda, principalmente desse governo atual, é tudo mentira. É tudo balela e, infelizmente, nós temos uma parte da imprensa que acaba dando palanque e passando um tom de verdade no que eles falam e a gente sabe que não acontece. Mas o meu maior problema em relação a isso é que empresas grandes pensam em sair de Santa Catarina por causa desse problema do Morro dos Cavalos. A Smalglass é uma empresa que falou que está pensando em encerrar as atividades aqui, a Dexco também, que tem uma empresa grande, tem empresas grandes, o Grupo Dexco, e outras empresas da região pensam em sair, e uma das maiores dificuldades é o Morro dos Cavalos. Então, se a gente não resolver esse problema, com certeza nós vamos perder cada vez mais empresas, elas vão para São Paulo tem as suas facilidades, e isso é preocupante não só para Criciúma, mas para toda a região e para todo o estado de Santa Catarina. Mas não é de se surpreender, né? O presidente Lula, semana passada, foram falar sobre obesidade, de que tinha tratamento, talvez usar o Ozempic. Ele debochou, falou, as pessoas que tirem a bunda da cadeira e vão fazer caminhada de 30 minutos por dia. Primeiro que tem um monte de gente que trabalha e não consegue fazer 30 minutos de caminhada, né? E também a fala dele é um tom de deboche, como diz o vereador Ademir, tudo que a esquerda fala, tudo que o Lula fala, ele estraga, apodrece, até algo grave que é a obesidade, um dos piores problemas que nós temos de saúde pública do Brasil e do mundo, o Lula debocha, faz piada, mas na hora que ele passa mal, que ele tem câncer, que ele tem algum problema, ele vai no Sírio-Libanês, ele vai nos hospitais caros, né? Queria ele ver se ele tratasse a obesidade dele, os problemas dele no SUS, para ver se ele ia ficar fazendo piada como ele faz, né? Então é isso, a esquerda, como sempre, é uma piada. Obrigado. Continuamos com o horário político. Vereador Obadias Benones, justificado. Vereador Daniel Cipriano, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu vou fazer o meu uso aqui de forma muito rápida, porque só para fazer um lembrete, a gente está juntando a documentação, porque essa semana abre a janela para a declaração do imposto de renda. E a gente pode doar até 6% do valor devido para os fundos do idoso e da criança. E é um valor que a gente não paga a mais. A gente só anuncia
que quer fazer a doação para o nosso contador e ele já faz lá a doação do imposto devido. Não pagamos mais e esse dinheiro fica aqui na nossa cidade. Esse dinheiro é utilizado pelo Fundo do Idoso e da Criança para os projetos das entidades aqui da nossa cidade que trabalham com a pessoa idosa, dos projetos que trabalham com as crianças. Então, é 3% que você pode doar para o idoso, 3% para as crianças. E é importante que você que faz particular, você entra lá no site da Receita e você mesmo faz a sua declaração, então você tem que fazer essa indicação da doação. E aí o site vai gerar uma DARF, que é um boleto. Você vai pagar esse boleto e aí você vai apresentar este boleto como prestação de contas. Então não entra dinheiro, ou seja, era o dinheiro que você pagaria, você está deixando aqui na nossa cidade. Então eu faço esse apelo para que a gente possa fazer essa doação. Aqui na nossa cidade, a gente tem várias entidades que utilizam esse fundo. O Hospital São José é um deles, e aí a gente vê que ele acaba não só ajudando o idoso, mas acaba ajudando a saúde. O São José, por exemplo, ele recupera alas inteiras. O Asilo São Vicente também está construindo 117 novas vagas, exatamente porque também utiliza esse fundo. Então, é importante e é um dinheiro que a gente teria que pagar para o governo, fica aqui para a gente usar com a nossa comunidade, principalmente com quem mais precisa, que são os nossos idosos e as nossas crianças. Muito obrigado, presidente. Continuando com o horário político, vereadora Gorete Boroli. Declina. O vereador Luiz Neto Alexandre, justificado. Vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, vereadora. Vossa Excelência dispõe de mais 1 minuto do vereador Marcos Machado. Obrigada, presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente. Olha, acho que é importante destacar essa reunião que a gente teve agora há pouco com alguns servidores da saúde que procuraram essa casa, que procuraram nosso mandato, e eu fiz questão de que essa fosse uma pauta coletiva de todos nós, para que essa reivindicação, que é tão justa e necessária, da valorização dos servidores públicos da saúde, seja incorporada, inclusive, na mesa de negociação que deve ir com o sindicato aí nas próximas semanas. E que a gente tenha essa unidade para ser apoio e suporte para esses servidores que muitas vezes não são ouvidos. E quero destacar também, eu acho que é importante, a democracia tem disso, né? E ela exige com que faz com que a gente, muitas vezes, para quem está disposto, ouvir quem pensa diferente e poder aprimorar a nossa percepção. Você imagina que eu me informei, em primeiro momento, pelo vídeo do Espiridião Amin sobre a relação com o ministro Renan Filho, sobre essa relação do Morro dos Cavalos, né? Eu tive lá na apresentação da solução do Morro dos Cavalos e, vale dizer, fui a única representante do sul do estado nessa solução. Tive a oportunidade de conversar com o ministro, que se comprometeu com essa medida e, vale dizer, já no vídeo do Espiridião Amin, que disse, liguei para o ministro Renan Filho, que penso muito diferente, e me informei sobre o que estava acontecendo. Depois, procurei o deputado Pedro Kizai, deputado federal Pedro Kizai, que é o líder da bancada da base do governo na Câmara Federal, e me informei, né, sobre o que havia acontecido. De fato, vereador, a obra pode ficar arriscada nesse processo, mas o ministro tem procurado um entendimento, porque é preciso dizer por que essa obra, essa conversa, esse entendimento não chegou a um critério. Porque a Arteres tem uma série de problemas. Dentre eles, não ter aceitado, por exemplo, ter reivindicado indenização, caso viesse a leilão, ter reivindicado um pedágio a mais, ter reivindicado uma série de coisas que seria ruim para o povo catarinense, e aí as pessoas sobem aqui para falar mal do ministro que foi contra essa medida que ia fazer mal ao povo catarinense. Não consigo entender. Então, o Espiridião Amin estava desse lado. Então, bom, procuremos o entendimento, e eu acho que o ministro não vai abrir mão de passar por esse processo. E eu quero encerrar a minha fala, e isso foi só para registro mesmo aqui, para responder aos colegas que falam muitas vezes sem estar comprometidos com o que exatamente estava ali sendo discutido na resolução do processo do Morro dos Cavalos, que é o seguinte, né? Semana passada, as vereadoras e eu passamos por um processo aqui nessa casa muito constrangedor. E eu pensei muito, vereadoras, a gente nem chegou no entendimento se era adequado que a gente trouxesse isso para a tribuna, mas eu achei que
pela minha última legislatura, eu achei que seria adequado e pedagógico, até mesmo para mim, enquanto mulher na política, que já passei diversas coisas. Já fui chamada de vadia, de puta, ameaçada de estupro, ameaçada de morte. Então, vereadores, você pode subir aqui quantas vezes quiser e tentar nos intimidar, só que aqui, esse é o lugar da diplomacia e do respeito. Esse é o lugar onde os vereadores que votaram contra algo, que discordamos do senhor, você sabe muito bem que essa reunião aqui, para falar sobre os servidores públicos de saúde, eu que chamei, é para, digamos assim, bater no executivo, como o senhor gosta de dizer. O senhor levanta da sua cadeira, quando termina a votação, ele vai até a nossa bancada, onde tinha 2 vereadoras mulheres sentadas, com os demais que votaram contra, ele vai e nos cumprimenta, tenta nos constranger, dizendo que o nosso voto tinha a ver com o governo municipal. Depois, na saída, ele continua, vereador, não faz isso, não precisa disso. Olha, eu faço o que eu quiser, ninguém vai me mandar. O senhor está me intimidando? Eu não falo, não estou te intimidando, pode bater de frente. No meio da sessão, a vereadora aqui em cima, fazendo a sua argumentação, que vale dizer que nem foi o que motivou meu voto, eu já tinha o meu voto, a minha concepção antes, ela sobe aqui, durante a sessão, ela falando, talvez tenha até dado para ouvir durante a transmissão. De lá sentado, ele começa a dizer para ela, corajosa, hein? A senhora é corajosa. Se isso não é intimidação, o que é, vereadores? Eu não quero ir para casa com medo, não quero ir para casa intimidada. E esse lugar aqui, eu vou exigir até o fim que seja a manutenção do respeito, principalmente com as nobres colegas vereadoras, presidente, porque eu entendo que, mesmo discordando, nós temos o direito de nos posicionarmos. Quando essa intimidação ou constrangimento for compartilhada com nobres colegas vereadores, aí eu vou entender que está na política. Enquanto for direcionada só para as mulheres que votaram contrária a algo que elas discordaram, eu entendo que isso é machismo. Continuamos com o horário político, com a palavra o vereador Neri Xavier. Declina. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Indicação número 33/26, autor Gorete Mendes Correia Boroli, instalação de abrigo de passageiros com assentos no ponto de ônibus localizado na Rua Vitória, de frente ao CI Afasques e lá Terezinha Puginski, Linenberg, no bairro Brasília. Requerimento número 96/26, autor Ademir José Honorato, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Possibilidade de realização de um multirão de manutenção na rua Docelíria Claudina Evaristo, no bairro Jardim das Paineiras, tendo em vista diversas demandas relatadas por moradores da localidade. Questiona-se também se há possibilidade de implantação de acostamento ou até mesmo de uma ciclofaixa, ou, caso não seja possível, pavimentar esta área, que se faça ao menos, se não for possível pavimentar esta área, que se faça ao menos a melhoria nas laterais da via para garantir maior segurança aos que trafegam pelo local. Por fim, solicita-se informar se há previsão para a realização dessas melhorias e qual o prazo estimado para a execução dos serviços. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente de Potelec. Por favor, tem um vídeo ali, colocar umas imagens. Pois bem, essa rodovia, essa rua que foi aberta aí, a rua Docelíria Claudina Evaristo, é ali quem vem do anel viário, antes de chegar na Luz Rosso, entra à direita e sai lá na Mina 4. É uma estratégia, foi essa abertura dessa rua, foi fantástica, tirou muito o movimento daquela área que chegava no entroncamento do 28 de Jaci ali, então ajudou muito esse espaço, essa rua que foi aberta. E só que, porém, assim, não sei o que está acontecendo em alguns pontos ali, talvez porque banhado, alguma coisa assim, ela está vendo, como vocês veem nas imagens, escorregamento, essa hora que essa carreta vai, ela abre em seguida, vem uma moto ali, enfim, às vezes pode causar algum acidente perigoso ali, né? Então, muitos pontos desse ali que ela está baixando, não só na subida do que chega na Mina 4, quanto todos aqui, vocês viram ali perto da ponte, bom, em meia estrada. Então, algum ponto ficou fraco na base da pavimentação e está acontecendo isso. Bom, é uma obra nova,
está ali os borrachudos está fazendo, está faltando os guarda-reio também, acostamento, parte de meio-fio, ela já tem um bom tempinho já que foi feita essa rua, essa abertura. Então, para que o município dê uma olhadinha, de repente que a empresa apenas fez, tenha certa garantia, para que, olha, dê uma atenção. E como friso novamente, foi uma grande abertura, era a estrada de chão, vereador Toninho, mas foi uma abertura fantástica para toda a movimentação que caía lá na Luiz Rosso, está cortando esse acesso aí. Ó, agora esse momento ali, ó, a carreta sai daquele borrachudo e logo em frente vem uma moto. Se você olhar, vai vir, aparecer uma moto à frente lá, carro, sei lá. Mas então tá, o que a gente pede só para que o governo dê uma olhadinha, a verificação, para não deixar piorar mais ainda do que pode ficar cada vez mais, e pelo risco. Muito obrigado por essa aprovação do requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 97/26, autor Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: há a possibilidade do município oferecer transporte escolar para estudantes residentes em Criciúma que estudam no IFES de Araranguá? Se sim, quando? Se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador querendo discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 98/26, autor Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: há a possibilidade da equiparação salarial dos assistentes de educação da rede municipal com o valor remunerado pelo governo do Estado? Se sim, quando? Se não, justifique. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo, autora do requerimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Vereadores, acho que é importante aqui discriminar um pouco de como que é composta a administração de uma escola, né? Muitos de nós aqui visitamos semanalmente escolas, conhecemos esse ambiente. Eu particularmente conheço, porque minha mãe já foi secretária de escola, diretora de escolinha em cidades vizinhas, então conheço um pouco essa dinâmica. E, recentemente, né, quando mudou uma lei aqui em Criciúma que deixou de ter eleição para o processo da gestão das escolas, fez com que muitas coisas mudassem. Entre elas, a questão dos assistentes de educação, que os assistentes de educação nada mais são do que aos professores efetivos que necessitam ter curso superior para cumprir uma série de exigências que faz com que a escola funcione. Ao mesmo tempo que a equipe gestora hoje do município, ela pode ser transitória, porque ora o prefeito pode dizer que é uma equipe gestora, ora ele pode trocar, só que estes profissionais, eles são permanentes nessas escolas, eles não transitam, não mudam, então eles são efetivos dessas escolas, com um conjunto de atribuições fundamentais para o dinamismo da escola, né? Então, atendimento ao público, responsável pelo censo escolar, pelo sistema de presença, pelo sistema e-educar, responsável pelas matrículas, mudanças e acompanhamento de professores que chegam nas escolas, ou seja, todo o censo que a Secretaria de Educação hoje tem, os índices comprometidos, constituídos através das informações que as escolas têm, vem desses profissionais. E a falta de equiparação desse salário, desses profissionais, faz com que eles não só fiquem desmotivados, mas diante do próprio grupo gestor, tenham um salário menor, com um conjunto de atribuições, muitas vezes, tão ou mais importantes e relevantes junto daquele conjunto de pessoas. Então, aqui é um pedido para que esses profissionais sejam equiparados com os outros em categorias semelhantes que exigem ensino superior, como já prevê a nossa lei complementar número 14 de 99. Então, para administrador, economista, enfermeiro, um conjunto de outras profissões que exigem ensino superior, obviamente, que essa categoria também hoje reivindica que essa equiparação seja feita até 6 VRVs, hoje ao contrário de 5 VRVs. Então, é um pedido ao Executivo se é possível incorporar essa equiparação, entendendo a necessidade de que esses profissionais sejam, primeiro de tudo, valorizados no conjunto das estratégias de uma boa escola, uma escola que funciona, comprometida com essas informações, mas principalmente com o acolhimento da comunidade externa que chega à escola, que eles acabam cumprindo também esse papel. Então, o papel de secretariar e administrar das escolas são desses profissionais. E é por isso que a gente está enviando esse pedido ao requerimento e peço por isso, com muita humildade, a aprovação dos colegas vereadores. O requerimento continua em discussão.
Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 99/26, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca do tráfego de veículos na rua Congonhas, localizada no bairro Próspera. Requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 100/26, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam prestadas informações acerca das ações de combate ao descarte irregular de resíduos sólidos no município de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 101/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca da organização de entrada e saída dos alunos no Centro de Educação Infantil Escola Filho do Mineiro, localizado no bairro Metropol. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 102/26, autor Luiz Carlos Custódio Fontana, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações acerca do sistema eletrônico utilizado para emissão, renovação, envio e dispensação de receitas médicas no âmbito da rede pública municipal de saúde. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Dr. Luiz Fontana. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Presidente, eu fiz esse requerimento, que é uma demanda que eu já recebo faz bastante tempo, em relação às telerreceitas. Nós temos teleatendimento, teleagendamento, temos telerreceitas, que tem tido aí, o vereador Obadias tem discutido ali sobre os agendamentos, já desde o ano passado também. Nós também temos discutido bastante. E tudo que é por tele está tendo certa dificuldade, alguns problemas. Claro que a gente sabe que vem de modernidade, vem para melhorar, acaba precisa de um processo de adaptação e também precisa, a gente ter um pouco de paciência. E claro que principalmente os idosos têm mais dificuldade de tecnologia. Mas quando é em relação a isso é um processo, mas quando não é por incompetência a gente tem que questionar. Eu recebo direto questionamento de pessoas que não estão recebendo as receitas pelo WhatsApp. O que acontece? A prefeitura ela paga uma empresa para fazer renovação de receitas. Eu já tinha questionado isso recentemente, se era possível, por que Criciúma acabava renovando receitas, se pelo CFM fala que para renovar receita, o médico tem que olhar o paciente, o médico tem que estar lá e saber qual é o motivo da renovação, se está certo ou não. Criciúma fez isso para agilizar o processo, que eu não concordo muito, eu não concordo em partes, porque eu acho que os médicos das unidades de saúde são pagos para isso, eles têm tempo para renovar as receitas, precisa de organização dentro das unidades de saúde, que sim, eu já trabalhei em várias unidades de saúde e eu sempre fiz as receitas, muitas vezes com auxílio da enfermeira, da técnica de enfermagem, elas conseguem auxiliar para agilizar. E aí o município fez isso, esse tele-receita, para poder agilizar esse processo também. Então, o processo acabou tendo alguns problemas. Recentemente, pessoas que eu questionei de vários bairros, para não dizer que era só de um bairro, não estão recebendo. Então, a prefeitura ela paga para a empresa fazer essa renovação e mandar pelo WhatsApp dos pacientes. Os pacientes não recebem. Se é para agilizar o processo, é para o paciente receber em casa, no WhatsApp, em casa, para evitar de ir na unidade de saúde ter que imprimir, gastar e tal, não está acontecendo. Então, as pessoas, o que elas fazem? Elas vão na unidade de saúde e lá, quem está lá trabalhando, imprime para eles a receita. Mas então não vale de nada pagar para essa empresa fazer as telerreceitas. Para que serve se os pacientes não estão conseguindo imprimir? Então, é um problema grave, porque se estão fazendo algo para melhorar, não está funcionando, então tu para de pagar para a empresa isso, e eu sei que estão pagando. Então, essa empresa, que eu saiba, não trabalhava com isso, ela criou esse trabalho, então queremos saber como é que foi essa contratação, se for por licitação, se foi dispensa de licitação, como é que foi isso daí, se foi pelo consórcio, acredito que foi pelo consórcio. Então, nós precisamos saber com mais detalhes, até porque é um valor importante. Aquela mensagenzinha que quando a pessoa manda lá no WhatsApp, oi, quero agendar uma consulta, cada mensagenzinha daquela empresa está ganhando alguns centavos, vocês sabem disso? Então, se tu está pedindo a receita pelo tele,
E aí eles estão respondendo, tu deveria receber a receita também pelo tele. Então, essa empresa, só de responder mensagem, ela já ganha dinheiro. Não sei se é a mesma empresa que faz tanto a receita, como faz a conversa ali pelo WhatsApp. Então, ela está ganhando, nós estamos gastando dinheiro, na verdade, com o tele ali, pelo WhatsApp, e não está sendo útil. Então, se é para ter o tele e não funcionar, então volta como era antes, só presencial, na unidade de saúde, tu solicita, o médico renova e tal. Então, eu estou um pouco preocupado, porque já não é de agora esse problema, e espero, né, que tenhamos respostas o quanto antes e que aprimorem também esse serviço, que pode ser útil, né, no meu modo de ver, poderia ser feito de outra maneira, mas que façam com qualidade, pelo menos. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu quero aqui registrar a presença da Viviane, que é coordenadora de mobilização de recursos lá do bairro da Juventude, e também o nosso homenageado de hoje, da moção de aplauso, o professor Mário César de Aguiar de Souza. Sejam muito bem-vindos. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 01/2025, de autoria do vereador Daniel Cipriano, ao senhor Mário César de Aguiar de Souza, pelos 33 anos de docência aos alunos e adolescentes do bairro da Juventude. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção número 01/26. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao senhor Mário César de Aguiar de Souza, professor do bairro da Juventude, da presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma vem a público aplaudir o senhor Mário César de Aguiar de Souza pelos 33 anos de docência aos alunos adolescentes do bairro da Juventude. Nascido em 11 de fevereiro de 1957, no município de Capivari de Baixo, Santa Catarina, filho de Dolário de Souza e Antônia Maria de Souza, Mário César Aguiar de Souza cresceu numa família de 7 irmãos, onde aprendeu desde cedo valores como humildade, responsabilidade e dedicação ao trabalho. A profissão abraçada com tanto amor e esmero foi ensinada por seu pai, com quem trabalhou por muitos anos na Tupi, referência no ramo da fundição, consolidando sua experiência e aprofundando seus conhecimentos na área da metalúrgica e soldagem. Formou-se, assim como técnico de metalúrgica e soldagem, tendo realizado este último no Senai. Dedicou-se também à pedagogia, concluindo o curso superior na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, unindo conhecimento técnico e formação humana em sua trajetória profissional. Ao longo de sua carreira, trabalhou também nas empresas Eliane Revestimentos, Carbonífera Metropolitana e Sotelca, Sociedade Termoelétrica de Capivari, Santa Catarina, a qual iniciou o complexo Termoelétrica Jorge Lacerda. Residiu ainda em Santos, São Paulo, onde trabalhou na Petrobras, ampliando ainda mais a sua experiência no setor industrial. Em Criciúma, onde reside há aproximadamente 40 anos, construiu sua história profissional e familiar. Casou-se com Rosane Uliano de Souza, com quem teve uma filha, Jéssica Fernanda Uliano de Souza. Marido presente, paciente e dedicado, é referência de amor e cuidado e de compromisso. Há 33 anos, atua como instrutor de solda no curso de Mecânica Geral do bairro da Juventude, onde construiu muito mais do que uma trajetória profissional. Construiu laços. Para ele, os estudantes são como filhos, como ele costuma dizer com carinho, meus meninos, demonstrando a preocupação constante com cada um deles dentro e fora da sala de aula. Sua dedicação ultrapassa o ambiente escolar. É frequentemente convidado para aniversários, celebrações familiares e até para ser padrinho de casamento de ex-alunos. As famílias o procuram, visitam sua casa e mantêm uma relação de amizade e confiança
como se todos fossem parte de uma grande família. Mário acredita no poder da educação para transformar vidas. Mais do que ensinar uma profissão, ele ensina valores, orienta para o caminho certo e estende a mão para que qualquer pessoa que precise. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a formação humana e profissional de gerações de jovens. Esta homenagem reconhece não apenas o instrutor de solda, dedicado, mas o homem íntegro, o educador vocacionado e o exemplo de cidadão que, com simplicidade, competência e amor, transforma vidas todos os dias. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata da sessão legislativa moção de aplauso ao senhor Mário César Aguiar de Souza, pelos 33 anos de docência, aos alunos adolescentes do bairro da Juventude, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 3 de março de 2026, vereador Daniel Cipriano, PSDB. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador autor da moção, vereador Daniel Cipriano. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente, boa noite a todos os colegas. Quero cumprimentar aqui o professor Mário, nosso homenageado, também a Viviane, que é lá do bairro da Juventude, e dizer que, professor, o senhor merecia uma moção de aplauso só pela sua profissão, professor. Todo professor deveria ser aplaudido por aquilo que faz. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre esses 33 anos que o senhor está à frente de várias turmas que já passaram pelo bairro da Juventude, lá no curso de mecânica, e um deles, inclusive, foi o meu assessor Marcelo. Foi por onde chegou a história do professor Mário, né? Ele me contou a história do professor, me contou a intimidade que esse professor tem com todos os alunos que passam, e aí a gente decidiu fazer a primeira moção do ano, a moção número 01/26, para o professor Mário César. Alguns chamam de Mário, outros de César. Então, professor Mário César, fica aqui os nossos agradecimentos por todo esse trabalho realizado no bairro da Juventude. E na semana passada, presidente, foi feito, assim que o professor soube que ele seria homenageado, o bairro da Juventude reuniu os alunos do curso, eles se reuniram dentro do teatro lá do bairro da Juventude. Eu fui lá, tinha pelo menos 200 pessoas que foram lá para assistir só o momento de ele ser anunciado. E foram, inclusive, pessoas que já casaram, eram ex-alunos, né? E a gente vê o compromisso que esse professor tem com seus alunos, e mais que isso, o respeito que todos, sem exceção, todos os alunos têm por ele. O professor Mário, ele é uma unanimidade. Todo mundo o respeita. A palavra dele é ordem, no bom sentido, porque ele sabe ensinar, porque ele sabe ouvir. Então, mais uma vez, os nossos parabéns, e eu peço aos senhores vereadores que votem a favor desta moção. Eu vou aqui até registrar a não presença do pessoal lá do bairro, porque eles ficaram presos no trânsito, né? A dona Silvia, o Ney, o Marcelo, o pessoal todo que viria, mas está preso no trânsito, então fica aqui a justificativa. Mas está aqui a Viviane representando todos os funcionários do bairro, tá bom? Muito obrigado a todos, e eu peço mais uma vez, por favor, a aprovação desta moção. A moção continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Cipriano. Oi. Primeiramente, eu gostaria de pedir uma salva de palmas ao professor, porque, afinal de contas, é uma moção de aplauso, né?
E, segundo, presidente, a minha questão de ordem é para pedir a suspensão da nossa sessão, para que a gente possa receber aqui o professor, a Viviane também, para que a gente possa registrar uma fotografia com a entrega da nossa homenagem. Será atendido de plano. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que nós possamos fazer a entrega da moção. Reabertos os trabalhos, em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo PL 5 de 2026, de autoria do vereador Ademiro Dorato, que denomina Rua Neri Guedin. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, está em votação o projeto. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL número 13, 2026, de autoria do vereador Marcos Machado, que institui, reconhece e regulamenta a prática do esporte de luta de braço no município de Criciúma e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As demais comissões de Obras, Educação, Saúde, Tecnologia e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação do plenário. A matéria foi incluída na ordem do dia, conforme deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador autor, vereador Marcos Machado, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente, muito boa noite aos nobres colegas que nos acompanham aqui em casa. Antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um agradecimento público ao plenário que permitiu que esse projeto de lei fosse inserido na pauta para que a gente pudesse votar hoje. Cumprimentar o Evandro, que é o técnico aqui da equipe de Los Tigres, aqui de Criciúma, que fazem essa prática da luta de queda de braço. Só para registrar, nesse final de semana, essa mesma equipe, vereadora Goretti, que foi a Cachoeirinhas, no Rio Grande do Sul, participar de um campeonato, de 11 atletas, 9 atletas voltaram com 1 ou 2 medalhas. Então, nós temos um núcleo de pessoas que participa nessa modalidade esportiva, nessa queda de braço, e por isso apresentamos esse projeto de lei de número 13, para permitir que esses atletas, vereador Miri, você, que foi secretário de Educação e um vínculo muito forte com a Fundação Municipal de Esportes, à época, com o presidente Neto Gione, sabe que quando você faz com que uma modalidade seja reconhecida pelo município, isso facilita com que os atletas possam participar de diversas competições oficiais, com diversos tipos de fomento por parte da municipalidade e possam também participar de programas de seleção de bolsas de estudo e tantas outras vantagens. Listas, obviamente, que a burocracia exige. Por isso, vereador Toninho da Figueira, a gente fez esse projeto de lei e peço encarecidamente que os nobres colegas votem favorável e vou pedir encarecidamente de forma pública ao líder do governo que ele me ajude ao executivo não vetar esse projeto que dá dignidade aos atletas dessa modalidade. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Votação liberada. Vereador Jorei. Depois? Pode botar depois. Só tem mais um. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação,
o projeto de decreto de legislativo PDL 01/2026, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que recomenda a aprovação das contas anuais do município de Criciúma no exercício 2024. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento única que se manifesta sobre o projeto opinou pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas e, consequentemente, aprovação das contas anuais do exercício 2024, encaminhando a matéria ao plenário. Ressalto aos vereadores que estarão votando a favor ou contra o parecer prévio do Tribunal de Contas, de acordo com o artigo 225 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. O vereador Ademir foi relator do PDL na Comissão de Fiscalização. Boa noite, presidente Aldinei. Boa noite, presidente Aldinei. Obrigado pela essa parte aqui de nós falar sobre esse assunto. Eu agradeço ao vereador Toninho, que é o líder de governo, que pediu para mim fazer o relato desse projeto, esse PDL aqui, né? Então, eu relatei pela aprovação, né, das contas, né, que é de 2024, do prefeito Clésio, pela Comissão de Fiscalização. Essa análise, esse julgamento foi feito aqui, tudo em cima do que o Tribunal de Contas do Estado lançou. Logicamente, lá eles fazem algumas ponderações, né, e também montaram pela inexistência de irregularidades consideradas graves. Tem alguns probleminhas, mas são poucos, que nada ofende a contrariedade. Então, fala-se do Fundeb, que foi aplicado dentro das exigências, certinho, das despesas empenhadas, somente um pequeno puxão de orelha no atraso das contas, né, da apresentação de contas. Então, o próprio Ministério Público pediu aqui, então, pela aprovação. Tanto da receita arrecadada, resultou no superávit de orçamento, que é bom que se fale, do Fundeb, aliás, do regime próprio, né, das contas do atuarial, da Previdência. Então, isso ali tem um ponto que fala do desequilíbrio e tal. Eu fui até hoje lá, junto com o vereador Aldinei, fomos lá, fui com o secretário da nossa comissão, vereador Aldinei. Tinha falado para o senhor que eu ia lá no Cristina Prévio hoje. Então, o que tem ali de diferenciamento é na época da segregação de massa, que foi feito em 2021, que tem uma certa diferença, né, dos mais antigos, mais novos ali, mas é uma conta muito feita. Então, até eu brinquei outro dia, é do primo rico e primo pobre, mas está com uma saúde financeira muito boa. Está tudo acima dos limites constitucionais, certinho. O Fundeb também, aqui diz, cumpriu todas as exigências também, da Lei Responsável Fiscal. Do PNE, Plano de Saúde também, foi aprovado também. Restrições bem poucas, assim, simples conotações. Então, quando a gente pegou e chamou, votamos aqui, fizemos um relato pela aprovação destas contas, né? Até dessa visita hoje, que lá na Cristina Prévio, inclusive, eles conseguiram, hoje ainda, veio o certificado de regularidade previdenciária, o CRP. Então, coisa que faziam mais de 15 anos que eles tinham só, né, uma negativa ali e tal, mas com o direito de poder trabalhar. Então, hoje, de fato, tiveram. E não foi nada colocado na justiça ou no judiciário para tentar querer isso, né? Então, o Zappellini, como secretário da nossa comissão, ele acompanhou hoje nessa visita lá. Inclusive, os dados, também os números muito bons. Eu até, presidente Aldinei, eu fiz hoje lá também, logicamente, como estava conversando, e estava o secretário Zappellini junto lá, para que, não sei, março, daqui 1 mês, 2 meses, eles venham aqui fazer uma visita e mostrar os números do Cristina Prévio. Coisa que, quando eu estava lá aqui, em 2017, 2020, ela tinha um estado periquitante de 2, 3 anos, podia cair a casa. Não tinha fôlego. Hoje, lá, conforme os números que eles mostraram, tudo bem detalhado, eles hoje já pensam que já tem mais de 20 anos de saúde para qualquer problema, vereador Miri. Então, ela tem um superávit hoje com caixa lá de mais de 340 milhões, ou seja, então, está com a saúde se recuperando, rendimentos, tudo muito bem trabalhado. Então, eu fiz o convite, logicamente, também para o Cristina Prévio vir aqui. Então, eles vão esperar agora, dia 31 de março, que é o fechamento do ano, né? Que do ano passado, que fecha agora em 31. E, na sequência, tem o censo que eles vão fazer.
Tudo isso aqui está falado no relatório do Tribunal de Contas, que eu também relatei e também botei no relatório meu, certo? Então, essa chamada daqui, depois de fazer o censo, tudo, talvez em abril ou maio, a gente vai fazer pela comissão, né, o Tribunal Livre aqui, trazer para realmente trazer informação e mostrar para todos aqui o que é e o que não é. Eu gostei do que vi. Era muito cético, né? Logicamente, há muitas coisas do Cristimaprev, e vi que depois que nesses últimos 4, 5 anos, elas mudaram o sistema de trabalhar com muito mais vigilância e tudo mais. Então, foi o ponto mais interessante que eu vi dentro do relatório. Então, por isso que fomos lá hoje e ficamos marcados para vir aqui. Então, o meu relato, logicamente, né, como eu já falei, foi pela aprovação dessas contas de 2024 do prefeito Clécio Salvaro. Então, logicamente, peço para que, se quiserem me acompanhar, não sou eu, como o Tribunal de Contas do Estado, que deu pela aprovação das contas de 2024. É isso aí, senhor presidente, muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Machado. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente, eu prometo que serei breve. Tem uma frase do imperador Marco Aurélio no seu livro Meditações, que cabe muito bem para o dia de hoje que nós estamos vivendo. Que ele fala que nós não devemos jogar espinhos na estrada, porque o seu retorno pode ser descalço. E ver o vereador Ademir aqui, um economista por formação, defendendo as contas do prefeito Clécio Salvaro, é um motivo de regozijo para essa Casa Legislativa. Porque nós temos o parecer do Tribunal de Contas, extremamente técnico, obviamente, acompanhado pelo vereador Ademir. E isso é muito importante, porque num momento como esse, a gente mostra para a sociedade cristiumense que, além de política, é bem verdade, na maioria das suas vezes, essa casa é política, mas ela também se encontra com a técnica, com a verdade. E o prefeito Clécio Salvaro é muito sábio quando ele fala que 3 coisas não se escondem por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. E a verdade é que a gestão do prefeito Clécio Salvaro foi uma gestão exitosa, realizadora, que colocou Criciúma em patamares inigualáveis de gestões outrora, que a seu tempo será difícil de superá-lo. Por isso, vereador Ademir, eu lhe concedo uma parte, obviamente, já concluindo. Obrigado pela parte, vereador Marcos. Eu não posso ser incoerente com o que a gente está vendo e com o que está escrito. Então, não tem o porquê eu fazer torcida contrária para uma coisa que está dizendo que está correto. Então, oposição por oposição é oposição burra. Então, automaticamente, como está ali lido, explicado, e todos tiveram poder ver e ler e olhar, interpretam a mesma coisa. Por isso que até o único ponto que ficou, como bem comentei, né, do Cristimaprev, eu fui lá, liguei e tal. Aliás, o ex-vereador, o Zappellini pegou e embarcou o horário, fomos lá e conversamos para ter todas as explicações. Então, assim, a gente não pode ser injusto com o que é correto, certo? E eu também nunca tive nada contra o prefeito Clécio Salvaro, muito pelo contrário. No meu mandato, eu fazia muitas coisas que falavam que a gente era meio aspo. Não, mas era somente com as leis, com os problemas que tinha, e a gente mostrava a realidade. Muito obrigado, não quero sair do rito aqui. Muito obrigado. É por isso que o vereador Ademir é reconhecido pelos pares, porque o vereador Ademir é aquilo que ele é autêntico. É o nosso senador da 4ª linha. Por isso, eu quero que vossas excelências façam coro com o vereador Ademir, façam coro com o Tribunal de Contas e peço com humildade que votem a favor desse projeto, aprovando as contas desse prefeito realizador, que é o prefeito Clécio Salvaro. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, nós não temos mais matérias. Eu vou encaminhar para o encerramento da sessão, mas gostaria de convidar todos os colegas vereadores para que
após o término da sessão, nós possamos receber o Evandro, que é o técnico do pessoal da equipe de luta de braço, junto com os atletas, para uma foto aqui em plenário. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 17 de março, terça-feira, em horário regimental. Uma boa noite a todos.